A discussão do programa hoje é sobre a entrada da Venezuela no Mercosul, mas aqui no intervalo não era assunto, o assunto aqui no intervalo é o palpitante julgamento do mensalão a partir de amanhã. O que vai acontecer, nomes surgindo, etc. Mas esse foi o nosso tema de ontem. Foi de ontem? Foi de ontem aqui no programa. Bom, então vamos para Venezuela e Paraguai de novo e vamos para o Mercosul e repetindo a pergunta do programa, se o nosso telespectador está de acordo com o ingresso da Venezuela no Mercosul. Ligando para 8401 0360 e escolhendo a hipótese. Opção 1, e aí tecla a opção 1 ou teclando a opção 2, o sim e o não. Bom, recomeçando, senhor Chico Vicente, integrante do Diretório Estadual do PT e simpatizante à entrada da Venezuela. Benefícios comerciais, é possível enumerá-los? Sim, muitos. Quando o Brasil assinou o Tratado de Assunção em 91 e começou a ser feito todo o processo de redução tarifária selecionada, mais tarde a adoção da tarifa única e um conjunto de outros mecanismos que visam processos de complementaridade, que visam processos de harmonização, de legislação e um conjunto de outros mecanismos que são próprios de processo de integração regional, o que nós vimos foi o comércio intrabloco crescer de uma forma exponencial. A ponto de que hoje a Argentina e o Mercosul é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Acredito que isto vai se intensificar muito. A Venezuela entrando nesse processo, os benefícios econômicos, eles são variados. Já dei aqui o exemplo da oportunidade de constituir uma indústria de base na Venezuela, que tem que pensar o seguinte: quem é que tem condição de oferecer tecnologia, insumos, métodos, meios para a Venezuela nas Américas? Brasil, Argentina, Estados Unidos e Canadá. Por quê? Porque não seremos nós. Por que vão perder essa oportunidade? Ademais, o PT nunca foi contra o comércio. Quem é contra o comércio eram os homens das cavernas, porque não existia. O PT se opõe à irracionalidade do mercado capitalista, especialmente quando ele é hegemonizado por neoliberais. Porque constitui um processo que resulta sempre que o neoliberalismo ou o liberalismo anterior hegemonizou o sistema, uma transferência da ordem de trilhões de dólares do Estado, das classes trabalhadoras e da sociedade para os monopólios, duopólios e oligopólios. Esse é o problema. O PT se opõe ao processo nefasto de superconcentração. O PT se opõe ao livre comércio, porque livre comércio, ele só é justo quando tem livre igualdade. Porque se tu tem livre comércio sem igualdade, tu tem aí uma quase ditadura. Porque daí o grande vence. E tem que entender que tem toda uma história anterior de construção de posicionamentos a partir de elementos de força, de guerras, de golpes, de corrupção, que colocaram os países em posições distintas. Como é que nós vamos abrir agora de uma maneira... nós estamos aqui embaixo... Ou seja, o livre comércio ele é completamente injusto se ele não tem regulação, se não tem contrapartidas e se não tem um mínimo equilíbrio. Essa é a mesma coisa, Lazier, que colocar um chihuahua e um pitbull dentro de uma gaiola e diz: vocês são livres, lutem. É o que a China está fazendo atualmente. Por exemplo. A China impõe agora o que quer. Por exemplo, e eu acho que a entrada da Venezuela no Mercosul nos dá muito mais força para a gente fazer essa contenção. Porque vem o gigante aí. E nós temos que ficar atentos. E o Hugo Chávez não tem nenhum problema de relação com Índia, com China, com Rússia. Tem problema com governos de países de direita, contra o qual ele se opõe. Mas aí, bueno, Fábio é da relação da política. Bom, por princípio, eu sou plenamente favorável a um acordo de comércio com a Venezuela, assim como eu seria favorável ao acordo de comércio com qualquer país do mundo. Não vejo nenhum motivo para que o Brasil escolha A ou B para permitir que os seus cidadãos transacionem bens e serviços.
Acho que o livre comércio tem diversas vantagens para todos. Ele cria cidadãos mais cosmopolitas, mais conscientes do próximo que vive além das fronteiras. Ele traz mais paz. Isso é comprovado empiricamente. Países que têm grande fluxo de comércio entre si não fazem guerra entre si. O comércio entre as nações traz um acréscimo de bem-estar generalizado, porque ele possibilita um maior mercado, efetivamente, que possibilita, por sua vez, uma maior divisão de trabalho e maior especialização, em que cada um atua baseado na sua vantagem comparativa, que é, ao fim e ao cabo, a lógica do mercado. A lógica do comércio, desculpe. O comércio não é feito para que seja uma competição no sentido estrito que algumas pessoas entendem como, por exemplo, uma competição em que um ganha, o outro perde. Não. O comércio é uma competição onde, necessariamente, se ele é livre, se ele é voluntário, existem ganhos mútuos. Caso contrário, não haveria a transação envolvida nessa questão. Então, não faz o menor sentido se fazer comparações entre comércio e um chihuahua e um doberman, ou que valha, dentro de uma caverna. Porque no comércio, tu não está lutando com outra parte. Tu está acordando com ela que, eu te dou X e tu me dá Y. Porque eu acho que esse Y vai melhorar a minha situação e tu acha que esse X vai melhorar a tua situação. Essa é a base do comércio. Né? Então, eu não vejo nenhum motivo para que arbitrariamente a gente tenha essa definição, assim, com a Venezuela nós queremos livre comércio e com a Colômbia não. Não, a base do comércio internacional é a complementaridade, não é a isonomia ou a simetria. Até porque Brasil e Venezuela não são simétricos. Os venezuelanos, muito provavelmente, podem se considerar como estando à periferia do Brasil. É um país de 20 milhões de habitantes, enquanto o Brasil tem 200 milhões de habitantes. As diferenças econômicas entre Brasil e Venezuela são mais marcantes do que as diferenças econômicas entre Brasil e Estados Unidos. Então eu vejo uma incoerência muito clara. A Venezuela tem 29. Né? 29. Tudo bem. Ainda assim é uma diferença bastante razoável. As disparidades do mercado Brasil e Venezuela são maiores do que Brasil e Estados Unidos? Eu acho que sim. Não são, tu está errado. Tu pode estar falando em proporção de PIB, tá errado. Mas em termos de desenvolvimento industrial, em termos de desenvolvimento humano, enfim. Professor Daniel Sebastiani. Primeiro que eu quero dizer é o seguinte, como comunista, marxista, filiado do PCdoB, eu espero que algum dia a gente supere o mercado capitalista. Agora, nós estamos analisando concretamente uma realidade hoje colocada. Foi isso que nos foi pedido aqui. Então, não tem como a gente não analisar a realidade concreta analisando o mercado. Segunda coisa, eu quero dizer que eu divirjo do que foi colocado em relação ao Hugo Chávez. O Hugo Chávez, o pecado dele tem sido resolver os problemas da população venezuelana a tal ponto de que ela vota sempre favorável a ele nas últimas eleições. E, inclusive, em nenhuma delas, os órgãos internacionais estiveram denunciando fraude. Portanto, nós estamos sendo mais realistas que o rei. Quer dizer, órgãos internacionais que não têm influência nem são dominados por comunista. Muito pelo contrário. Chávez não persegue opositores. Ele não persegue a imprensa que critica ele. Veja o que eu estou dizendo. Não há nenhuma denúncia oficial quanto à fraude em processo eleitoral. É isso que eu estou dizendo objetivamente e é isso que tem demonstrado o apoio das massas venezuelanas ao Chávez. E o pecado dele é que ele tem um apoio popular. Ora, bola, se a democracia não é garantir o apoio popular, não é ter maioria, então não sei o que é. Quer dizer, ele é democrático, ele é avançado, ele está fazendo bem para a Venezuela. Mas essa não é a discussão. É isso que eu quero dizer aqui. Responda uma questãozinha para não fiquem abertos. As restrições dele à imprensa, a falta de liberdade de imprensa na Venezuela, acha que também está certo? Eu coloco não como restrição à liberdade de imprensa, eu coloco como democratização dos meios de comunicação. Ele está num processo de quebra de monopólios e através da legislação existente, porque todo veículo de comunicação é uma concessão pública. Ele tem utilizado desses instrumentos legais para tentar democratizar a informação. Mas agora o monopólio não é estatal? Não há um monopólio estatal. Há diversas pequenas empresas privadas de comunicação lá, mas que não precisam ser... Mas tem que concordar com ele. Não, necessariamente. Há críticas e há inclusive um candidato de oposição que tem espaço na mídia. É claro, né, que há os favoráveis e os contrários, como a mídia brasileira também tem as suas opiniões e as suas posições. E a mídia americana também. O New York Times, que é um jornal reconhecidíssimo, diz que é democrata abertamente e diz no editorial. Né? Portanto, a mídia ela não é neutra, né? E lá também não é. Agora, o que eu quero dizer é que eu acho que esse debate sobre o Hugo Chávez não é o cerne do debate, né, que nós temos aqui. O que eu quero dizer com isso? É que a entrada da Venezuela no Mercosul interessa o Brasil, não é a esquerda brasileira, não é somente, também acho que para nós é importante, tá, mas não é esse o debate.
Na verdade, a entrada da Venezuela, ela reforça o mercado brasileiro, o Mercosul como um todo, ela ajuda o desenvolvimento de uma série de setores aqui no Brasil, tanto é que eu não vejo por parte das grandes entidades empresariais esse posicionamento. Pelo contrário, tem muito grande empresário aí, inclusive dono de empresas de grande porte, grandes executivos, que ficariam com o cabelo em pé, não se falasse mal do Chaves. Aí acho que haveria um certo consenso, talvez. Tu, como marxista, não fica de cabelo em pé pelo fato de entidades empresariais estarem apoiando não, absolutamente, tão entusiasticamente? Por quê? Porque eu entendo qual é a lógica. Qual é a lógica? É fortalecer a produção brasileira perante um adversário, e aí eu vou colocar o problema, que se chama Estados Unidos e ALCA. Porque se a ALCA tivesse sido implantada, a competição das empresas americanas, em que inclusive se previa como fórum de resolução dos problemas legais, os fóruns americanos, a possibilidade das empresas americanas entrarem nas licitações públicas aqui e resolverem na justiça americana o problema quando houvesse confusão. Traria falência de muitos empresários brasileiros. Muitos empresários brasileiros. Então não foram poucos empresários brasileiros que viram com bons olhos o fim da ALCA. Não foram poucas entidades empresariais que reforçaram a ideia do Mercosul. Porque o nosso empresariado, na hora que você lida com a realidade concreta, você tem que deixar um pouco de lado certos principismos. E quando você ganha dinheiro em determinados acordos e você percebe que o seu adversário, o competidor do norte, vai lhe arrasar a empresa, ora, tá bem que você não gosta do Chaves, mas você diz, não, isso aqui me convém. Então eu acho que nós não devemos, eu repito, ideologizar esse debate. Há grande interesse, inclusive do empresariado brasileiro, que é a entrada da Venezuela. Dá para ideologizar e dá para discutir tudo. Tudo, exatamente. O programa aqui não tem restrição nenhuma. Exato, mas eu insisto nesse aspecto pragmático da coisa. Marcelo Suano. Eu tenho respeitosas e cordiais divergências com o Daniel e com o Chico, mas eu vou tentar centrar em 3 pontos aqui, tentar ser rápido. Primeiro deles em relação aos ganhos. É real. O Brasil terá ganhos significativos. Por uma razão simples. Porque o Brasil é gigantesco. A nossa economia é gigantesca, é mais estruturada, a nossa indústria é mais estruturada. É óbvio que qualquer processo de integração, o Brasil ganha com isso. Mas há 2 problemas que precisam ser trazidos à tona. O primeiro deles diz respeito o valor e o significado deste mercado. O Brasil hoje é o 3º principal parceiro comercial da Venezuela. Hoje já é, né? Ou seja, Brasil é o 3º e 4º é a Colômbia. Veja, nós temos como 3º parceiro comercial. Aí você olha para esse mercado e diz assim, esse mercado é fabuloso, só tem um detalhe. É uma população depauperada, infelizmente, excessivamente dependente do Estado. E eu não estou aqui, por exemplo, para fazer defesas ideológicas, porque eu defendo a sociedade. E olha que quando eu falo defendo a sociedade, 80% dos esquerdistas de verdade deveriam concordar comigo. Marcelo, mas é um Estado rico, né? Tu concorda? Aí é que está. Tem muito recurso. Aí é que está o detalhe. Estado rico, uma população pobre. Podemos ajudar. Mas sabe qual é o problema, Chico? Só para concluir, o problema é que o Estado ele é composto também por pessoas. E aí ele é administrado por pessoas. Qual é o grande problema que você tem? É criar um outro segmento que vai se apropriar da coisa pública e criar exatamente aqueles monopólios que tu havias falado. Por exemplo, o que tu encontras? Tu encontras um processo de monopolização na Venezuela de determinados segmentos, determinados grupos e da burocracia estatal. Olha que coisa curiosa. Há anos atrás, eu lembro que saiu uma pesquisa e divulgou que a PDVSA, ela cuida de supermercados, faz a distribuição, ela faz logística de todos os setores da economia. Uma única empresa, ela tinha dezenas de milhares de diretores. Pelo amor de Deus, é uma tribo que só tem cacique e não tem índio. Já faz mais de 40 anos, desde quando a direita mas só que tem um detalhe, por exemplo, seria o dever dele, ao invés de concentrar tudo na PDVSA, desestatizar o processo e abrir para a sociedade, para que a sociedade fosse dinâmica. E aí vem a questão da inclusão da Venezuela no bloco. Realmente ela reforça, traz um determinado peso, mas esse peso só vai estar caracterizado quando a sociedade venezuelana se corporificar como algo concreto. E aí vem aquela questão que tu pegaste e disseste no início, poxa, como é que a gente pode fazer uma crítica ideológica ao processo de inclusão? Não é uma questão de crítica ideológica, é uma questão de vício de origem. Você não pode criar uma instituição, incluir numa instituição de uma forma já contaminada
por um ato de violência, porque foi uma violência você excluir o anão Paraguai, porque é assim que o Federico Franco estava se posicionando. Nós somos os anões, tirar o primo rico, o primo pobre para botar o primo rico, ou seja, no descaracterizado, porque nós não fomos convidados para isso. Aí você tira e espera aquele momento para colocar um indivíduo que já está fazendo acordos bilaterais com a Venezuela, com a Argentina, fez um acordo militar, inclusive de planejamento estratégico. Ontem, foi dia 31, ontem já assinou um acordo acordo de complementação das empresas, a YPF da Argentina com a PDVSA. Ou seja, o Brasil está correndo à margem, sem antes fazer a adequação dos produtos, das taxas, de tudo como deveria ter sido feito desde 2006. O Hugo Chávez não cumpriu nada. Por isso que todo mundo não barrava ele só porque era ideologia, não. É porque ele não cumpria. E aí, respeitando o Daniel, com todo o respeito, eu não posso considerar o Hugo Chávez um democrata. Não dá para considerar. Porque ele usou o Estado para massacrar a sociedade. A sociedade venezuelana está massacrada. Esse é que é o intervalo. Ela elegeu ele. Intervalo. Vamos fazer um intervalo. Na volta, vamos começar pelo economista Fábio Osterman. E agora tem um detalhezinho, Fábio. Sob o ponto de vista político interno, o Chávez vai levar uma grande vantagem. A população deve ter gostado muito, porque agora a Venezuela foi aceita pelo bloco do Mercosul. Isso é positivo para ele, altamente positivo. Federico Franco falou isso. Agora, ele falou, foi um motivo político de alavancar as eleições do Chávez. Federico Franco falou ontem. Eu gostaria de uma palavra sua. E o nosso telespectador concorda com o ingresso da Venezuela no Mercosul? Ligue para 8401-0360, respondendo a opção 1, sim, foi bom, opção 2, não convinha, e voltamos.